Capítulo 1. O encontro que mudaria tudo. Eli sempre foi uma mulher determinada, mas sua vida tomou um rumo inesperado quando começou a trabalhar na Sullivan Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Aos 28 anos, ela era uma assistente executiva dedicada, e sua competência rapidamente chamou a atenção de seu chefe, Ryan Sullivan. Ryan era o típico CEO jovem e milionário, dono de um império que ele mesmo havia construído. Com uma barba cerrada e um olhar intenso, ele era um homem que parecia conseguir tudo o que queria, e isso incluía Eli. O primeiro encontro significativo entre os dois aconteceu em uma reunião de última hora. Eli estava nervosa, não só porque era uma reunião importante, mas também porque Ryan tinha uma reputação conhecida por todos na empresa. Ele era um conquistador, sempre rodeado de mulheres bonitas, mas havia algo nele que atraía Eli. Quando ela entrou na sala de reuniões, sentiu o peso do olhar dele sobre si. Ele a estudou com atenção, e naquele momento, algo mudou. Capítulo 2. A aproximação perigosa. Dias se passaram, e Eli notou que Ryan estava se aproximando dela de uma maneira que ela não esperava. Ele a elogiava constantemente, pedindo que ela o acompanhasse em reuniões importantes e eventos sociais da empresa. Ryan tinha uma habilidade incomum de fazer com que Eli se sentisse única, como se fosse a mulher mais importante do mundo. Ele a levava para jantares exclusivos e a envolvia em conversas que iam além do trabalho, tocando em temas pessoais e íntimos. Eli, apesar de sua postura profissional, não pôde deixar de ser envolvida por ele. Ryan parecia conhecer seus medos, seus sonhos, e prometia a ela um futuro brilhante ao seu lado. Ela acreditou nas palavras dele, deixando que o encantamento crescesse dentro de si. Os dois começaram a passar cada vez mais tempo juntos, e Eli se viu profundamente apaixonada por um homem que parecia corresponder a cada sentimento seu. Capítulo 3. A ilusão do amor. O relacionamento entre Eli e Ryan se intensificou rapidamente. Ele a fazia sentir-se especial, como se ela fosse a única mulher no mundo para ele. No entanto, sempre que Eli tentava falar sobre o futuro, Ryan evitava o assunto, dizendo que tudo aconteceria no tempo certo. Eli, cega pelo amor, acreditava nessas palavras. Em uma noite especial, em um fim de semana na luxuosa casa de campo de Ryan, ele finalmente disse as palavras que Eli tanto esperava: "Eu te amo." Ela, em um misto de felicidade e alívio, se entregou completamente a ele. Naquele momento, Eli sentiu que tudo fazia sentido. Contudo, a alegria que ela sentia seria breve. Algumas semanas depois, Eli descobriu que estava grávida. Inicialmente, ficou assustada, mas logo a ideia de ter um filho de Ryan a encheu de felicidade. Ela preparou tudo para contar a notícia a ele de maneira especial, imaginando que ele ficaria tão feliz quanto ela. No entanto, a reação de Ryan foi um choque devastador. Capítulo 4. A revelação amarga. Eli estava radiante quando contou a novidade a Ryan. Preparou um jantar à luz de velas e colocou uma pequena caixinha em cima da mesa. Dentro dela havia um par de sapatinhos de bebê. Quando Ryan abriu a caixa, o sorriso desapareceu de seu rosto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois se levantou da mesa. Eli, isso é sério? Você sabe que eu não planejei nada disso, disse ele, com uma frieza que fez o coração dela despedaçar. Acho que é melhor a gente dar um tempo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Eli, transformando sua alegria em desespero. Ryan a deixou naquela noite sem olhar para trás, e não respondeu às suas ligações nos dias que se seguiram. Ela foi abandonada e deixada sozinha para lidar com as consequências de um relacionamento que parecia tão promissor. Capítulo 5. A dor do abandono. Os meses seguintes foram os mais difíceis na vida de Eli. O abandono de Ryan a deixou devastada. Ela tentava manter as aparências no trabalho, mas por dentro estava em pedaços. O pior de tudo era ter que continuar vendo Ryan diariamente, enquanto ele seguia sua vida como se nada tivesse acontecido. Ryan, por outro lado, parecia não se importar com o sofrimento de Eli. Continuava a flertar com outras mulheres na empresa, saindo com elas, enquanto Eli sofria silenciosamente. Ver Ryan se envolver com outras pessoas era uma tortura diária para ela, mas Eli sabia que não podia se permitir desmoronar. Precisava do trabalho para sustentar a si mesma e ao bebê que estava por vir. Capítulo 6. O peso da gravidez. O anúncio da gravidez foi um divisor de águas na vida de Eli.
Depois de ser deixada por Ryan, ela se viu sozinha, mas determinada a seguir em frente. No início, a gravidez era um segredo que ela guardava consigo. O medo de como as pessoas reagiriam, especialmente Ryan, a paralisava. No entanto, à medida que os meses passavam, seu corpo começou a revelar a nova vida que ela carregava, e não havia mais como esconder. Quando finalmente revelou sua gravidez aos colegas, as reações foram variadas. Alguns ficaram felizes por ela, mas outros, curiosos e maldosos, começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Quem é o pai, Eli? Era a pergunta que mais a atormentava. Embora ela tentasse evitar falar sobre isso, a curiosidade das pessoas parecia insaciável. Eli sempre desviava a conversa, respondendo com um sorriso forçado e uma mudança rápida de assunto. No entanto, sua dor era evidente para aqueles que realmente prestavam atenção. Capítulo 7 – Encontros dolorosos. Trabalhar na mesma empresa que Ryan se tornou um teste de força emocional. Cada reunião, cada encontro nos corredores, era uma lembrança amarga do que eles haviam compartilhado e do abandono cruel que lhe impôs. Eli sabia que precisava do emprego, especialmente agora que estava prestes a se tornar mãe, mas a cada dia que passava, a presença de Ryan se tornava mais insuportável. Ryan, por outro lado, parecia ter seguido em frente de uma maneira que parecia insensível aos olhos de Eli. Ele era frequentemente visto com outras mulheres da empresa, rindo e flertando, como se nada tivesse acontecido entre eles. Cada vez que Eli o via com outra mulher, uma faca girava em seu coração. Mas ela manteve a compostura, escondendo sua dor e se concentrando no trabalho. As reuniões com Ryan eram especialmente difíceis. Eli sentava-se em silêncio, forçando-se a manter o foco nas discussões profissionais, enquanto ele agia como se nada entre eles tivesse existido. Seus olhares se cruzavam ocasionalmente, mas Ryan sempre desviava o olhar, como se estivesse evitando confrontar a realidade do que havia feito. E isso só aumentava a dor de Eli. Capítulo 8 – A aproximação de Alec. Foi nesse período sombrio que Alec Turner, um dos sócios da empresa, começou a prestar mais atenção em Eli. Alec era um homem carismático e gentil, que sempre a tratava com respeito e consideração. Ele notou a tristeza nos olhos de Eli e, aos poucos, começou a se aproximar. O que começou como conversas casuais no café se transformou em jantares de negócios que Alec frequentemente sugeria para discutirem novos projetos. Alec era diferente de Ryan. Ele era atencioso e sempre fazia Eli se sentir ouvida e apreciada. Percebeu quanto Eli estava sofrendo e, embora nunca mencionasse Ryan diretamente, suas ações mostravam que ele estava disposto a estar ao lado dela, não importando o que acontecesse. As interações entre Eli e Alec não passaram despercebidas por Ryan. Ele começou a perceber que Eli estava se aproximando de Alec de uma maneira que o deixava desconfortável. Embora não quisesse admitir, Ryan sentia um ciúme crescente. A ideia de Eli, a mulher que ele havia descartado tão facilmente, estar interessada em outro homem, especialmente alguém como Alec, o incomodava mais do que ele queria aceitar. Capítulo 9 – O nascimento de Alice e o distanciamento. Quando a gravidez de Eli avançou, ela recebeu o período de afastamento da empresa para se preparar para o nascimento do bebê. Durante esses 6 meses, Eli se dedicou inteiramente à preparação para a chegada de sua filha. Sozinha, ela montou o quarto do bebê, escolheu as roupinhas e organizou todos os detalhes. Embora estivesse fisicamente sozinha, ela sentia uma conexão profunda com a pequena vida que crescia dentro dela. A dor do abandono por Ryan era sempre presente, mas Eli encontrou força no amor que sentia por sua filha. O nascimento de Alice foi o momento mais transformador na vida de Eli. Quando olhou nos olhos azuis e brilhantes da filha pela primeira vez, ela sentiu uma onda de amor e proteção que nunca havia experimentado antes. Alice se tornou o centro do mundo de Eli, e, por um tempo, isso foi o suficiente para afastar as sombras do passado. No entanto, mesmo com a felicidade de ser mãe, Eli sabia que não podia evitar Ryan para sempre. Ele ainda era uma presença constante em sua mente, e as notícias sobre ele circulavam inevitavelmente. Ela soube, por meio de colegas, que ele continuava a sair com várias mulheres, e isso apenas reforçou sua decisão de manter distância. Capítulo 10 – Um encontro inesperado. 6 meses após o nascimento de Alice, Eli estava em um parque próximo de sua casa, aproveitando uma tarde ensolarada com sua filha.
Sentada em um banco, ela observava Alice brincando na grama, rindo e se maravilhando com o mundo ao seu redor. O riso de Alice era contagiante, e por um momento, Ellie se permitiu relaxar e esquecer os problemas. Foi então que Ryan apareceu. Ele estava passando pelo parque, distraído, até que seus olhos se fixaram na figura de Ellie e da pequena Alice. A curiosidade o fez se aproximar. Ao vê-lo, Ellie sentiu uma mistura de emoções, surpresa, medo e, principalmente, raiva. Ela não queria que Ryan se aproximasse, mas antes que pudesse se levantar e sair, ele já estava ao lado dela. Ryan olhou para Alice com uma expressão que Ellie não conseguiu decifrar. Ela é linda, ele murmurou, quase sem perceber que havia falado em voz alta. Ellie permaneceu em silêncio, segurando a respiração, esperando para ver o que ele faria a seguir. Ellie. Ryan começou, sua voz mais suave do que ela esperava. Eu não sabia. Ellie finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu mais amarga do que pretendia. Não sabia porque nunca se importou em saber, Ryan. Você fez sua escolha. Ryan parecia incomodado, mas não recuou. Eu fiz uma escolha errada, Ellie. Sei disso agora. Mas, eu não posso mudar o que aconteceu. Posso, pelo menos, conhecê-la? Ellie hesitou. Ela não sabia se podia confiar em Ryan, mas algo em sua expressão parecia genuíno. Ela o observou enquanto ele se agachava perto de Alice, que olhava para ele com a curiosidade inocente de uma criança. A cena era agridoce para Ellie, e ela se perguntou se poderia haver algum espaço para Ryan na vida de sua filha, ou se isso só traria mais dor. Capítulo 11 – Entre lembranças e decisões. Ellie olhou para Ryan com um misto de tristeza e determinação. Ryan, com um olhar preocupado, ofereceu-se para dar uma carona a ela e a Alice, mas Ellie, com um sorriso triste, recusou educadamente. Ela precisava de um tempo para si mesma e não queria misturar mais seus sentimentos. Com o fim de semana chegando ao fim, Ellie voltou ao trabalho na segunda-feira. Seus colegas a receberam calorosamente, incluindo Alec, que a cumprimentou com um sorriso amigável. Ellie tentou manter uma postura profissional, embora não pudesse ignorar a tensão que sentia ao redor de Ryan. No escritório, Ellie tentava retomar a rotina com um semblante profissional. Alec, seu colega e amigo, notou a tensão em seus ombros e a expressão distante. Durante o intervalo para o café, Alec tentou quebrar o gelo com perguntas sobre os planos de Ellie para o final de semana, mas ela apenas respondeu com uma cordialidade distante, seus pensamentos ainda presos à complexidade do relacionamento com Ryan. Na hora do almoço, Ellie encontrou-se novamente com Alec em um restaurante local. Ele tentou ser o mais descontraído possível, mas o clima estava carregado. Ryan, que parecia estar sempre onde menos se esperava, entrou no restaurante com um grupo de investidores. Seus olhos, no entanto, se fixaram em Ellie e Alec. A tensão era palpável. Ryan parecia incapaz de desviar o olhar. Seus sócios notaram a situação, mas não comentaram. Alec, percebendo a situação, tentou manter a conversa leve, mas Ellie podia sentir o peso da presença de Ryan. A comida parecia sem gosto, e as palavras de Alec soavam como uma cortina de fumaça para esconder a realidade desconfortável. Ao final da manhã, Ryan convocou Ellie para sua sala. Ela entrou com um misto de nervosismo e profissionalismo, tentando manter distância. Ryan, no entanto, parecia diferente. Seus olhos carregavam um traço visível de ciúmes, e ele a observava intensamente enquanto perguntava sobre a relação dela com Alec. Somos apenas bons amigos, Ellie respondeu com firmeza, tentando não se deixar levar pelas emoções. Isso não tem nada a ver com você. Ryan tentou mudar de assunto, mencionando Alice. Ellie respondeu que a pequena estava bem. Quando tentou se retirar, Ryan se aproximou dela, sua presença era inegavelmente sedutora. No entanto, Ellie, com sua decisão firme, disse apenas não quando Ryan perguntou se poderia continuar com a conversa. Durante o almoço, Ellie encontrou Alec no restaurante. Ryan, com seus sócios, estava no mesmo lugar e não tirava os olhos de Ellie. Ela ignorou o olhar fixo de Ryan e se concentrou em sua conversa com Alec.
No meio da tarde, Eli recebeu uma ligação da babá de Alice, informando que a menina estava passando mal. Alec, ao ver sua expressão preocupada, ofereceu-se para levá-la para casa. Eli agradeceu, mas mencionou que precisava informar Raya. Ela bateu desesperadamente na porta do escritório de Raya e entrou sem esperar resposta. Raya estava com uma funcionária da empresa, que se insinuava para ele de maneira evidente. Eli pediu desculpas pela interrupção e explicou rapidamente a situação. Raya, imediatamente dispensando a funcionária com um gesto brusco, concentrou sua atenção em Eli. Você pode ir, Ryan disse com uma firmeza que beirava a ordem. Eu mesmo vou te levar para casa. Eli tentou protestar, mas Ryan não estava disposto a ouvir. Ele insistiu que ela deveria ir com ele, e, relutante, Eli seguiu para fora. No carro, enquanto Ryan dirigia com a mesma facilidade de quem conhece o caminho como a palma da mão, Eli se perdeu em lembranças dos passeios e dos momentos que compartilhara com ele. Ryan parecia preocupado, e Eli se questionou se ainda havia algo que ela não conseguia compreender sobre ele. Chegando à casa de Eli, ela correu para dentro e encontrou Alice já melhor. A babá havia chamado um médico que a medicou. Alice dormia tranquila e com um sorriso no rosto, o que fez Eli suspirar aliviada. Ela pegou Alice no colo, e Ryan se aproximou para observar a menina. Ela é tão linda quanto a mãe, Ryan disse suavemente, passando a mão pelo rosto de Alice. Eli corou com o elogio e sentiu uma onda de tristeza, lembrando do sofrimento que havia enfrentado. Após deitar Alice no berço e vê-la dormir, Eli se dirigiu para a sala, com Ryan a seguindo. Ele tentou uma reaproximação, pedindo desculpas e expressando seu arrependimento por tê-la abandonado grávida e por todo o sofrimento que causará. Eli estava relutante em ceder às emoções, tentando não reviver o passado doloroso. No entanto, Ryan era mestre em seduzir, e a atmosfera se tornou carregada. Ele a envolveu, e o beijo que se seguiu foi um misto de desejo ardente, sofrimento e necessidade. Eli ficou atordoada com a intensidade, mas, com um esforço imenso, afastou-se. Ryan, eu não posso, ela disse com firmeza, tentando conter as lágrimas. Obrigada por me trazer, mas vá embora. Ryan, com um olhar de dor e compreensão, fez o que ela pediu. Eli fechou a porta atrás dele e ficou sozinha com seus pensamentos, lutando para manter-se firme diante das ondas de emoções que a atingiam. Enquanto a noite avançava, Eli se acomodou ao lado de Alice, sentindo a necessidade de clareza e de uma nova direção para sua vida. O futuro ainda estava envolto em incertezas, mas uma coisa era clara: Eli precisava encontrar seu próprio caminho, livre das sombras do passado e das influências complicadas do presente. Capítulo 13 – O convite e o evento. Os dias seguintes passaram em uma rotina quase previsível para Eli, entre cuidar de Alice e gerenciar seus desafios diários no trabalho. As interações com Ryan se tornaram menos frequentes, mas o peso da tensão persistia no ar. Alec, seu colega de trabalho, tentou ser um alívio em meio ao estresse e frequentemente se oferecia para ajudar com o que fosse necessário. Certa manhã, enquanto Eli estava imersa em relatórios financeiros, Alec se aproximou com um sorriso animado. Você já ouviu falar da nossa grande comemoração no próximo fim de semana? Eli levantou os olhos, um pouco surpresa. Comemoração? Sim, a empresa está organizando um evento especial para celebrar o sucesso do último trimestre. Vai ser um fim de semana inteiro fora da cidade, em um resort exclusivo. Só os executivos e funcionários mais próximos foram convidados. Acho que seria ótimo para você participar. Eli hesitou. A ideia de passar um fim de semana fora da cidade, em um evento repleto de executivos e colegas de trabalho, parecia uma tarefa desafiadora. Ela estava longe de se sentir pronta para socializar em um ambiente que poderia ser carregado de tensão, especialmente com a presença de Raya. Alec, eu realmente não sei se é uma boa ideia para mim agora. Não me sinto pronta para isso. Alec, conhecendo a resistência de Eli, foi persistente. Eu entendo, Eli, mas pense bem. Pode ser uma boa oportunidade para descontrair e se integrar mais com a equipe. Além disso, é uma chance de relaxar um pouco e mudar de cenário. Eu vou estar lá para te apoiar. Eli ponderou a sugestão. O evento poderia ser uma boa oportunidade para escapar da rotina estressante e talvez até encontrar um pouco de normalidade. No entanto,
ela ainda estava preocupada com a possibilidade de encontrar Raya em um ambiente tão íntimo. Após um dia inteiro de reflexão e tentativas de se convencer, Ellie finalmente decidiu aceitar o convite. Ela se preparou para o evento com uma mistura de ansiedade e curiosidade. O final de semana prometia ser uma fuga das pressões do cotidiano, mas Ellie não podia ignorar o fato de que Raya estaria presente, o que a deixava nervosa. Na manhã do evento, Ellie e Alec se encontraram na recepção do escritório, onde um ônibus luxuoso aguardava para levar os participantes ao resort. A viagem foi tranquila, e Ellie tentou se concentrar na paisagem rural que passava pela janela, uma mudança bem-vinda da paisagem urbana habitual. Chegando ao resort, Ellie ficou impressionada com a beleza do local. O resort era uma elegante combinação de arquitetura moderna e charme rústico, cercado por uma paisagem natural exuberante. As instalações incluíam um spa, piscinas, e uma série de atividades ao ar livre. Parecia um refúgio perfeito, mas o pensamento de encontrar Raya ainda pairava em sua mente. O evento começou com um coquetel ao pôr do sol, onde os convidados se misturavam e desfrutavam de aperitivos gourmet e champanhe. Ellie se esforçava para se integrar, conversando com colegas e aproveitando a comida e a bebida. Alec estava ao seu lado, fazendo o possível para assegurar que ela se sentisse confortável. Raya chegou pouco depois, acompanhado de uma presença marcante. Seu estilo impecável e aura de comando eram evidentes, e logo ele estava circulando entre os convidados, cumprimentando os funcionários e participando das conversas. Ellie o observava de longe, tentando não se deixar abalar por sua presença. O coquetel rapidamente se transformou em um jantar formal. Durante a refeição, Ryan fez um discurso agradecendo a todos pelo trabalho árduo e dedicação. Seu tom era caloroso e grato, e Ellie não pôde deixar de reconhecer a sinceridade em suas palavras. A cena era um lembrete de que, apesar de suas diferenças, Ryan era um líder admirável. Após o jantar, houve uma série de atividades planejadas para o fim de semana, incluindo esportes ao ar livre, oficinas de bem-estar e uma noite de gala. Ellie se envolveu nas atividades com um entusiasmo renovado, tentando aproveitar o evento e relaxar. Na noite de gala, o ambiente era sofisticado e descontraído. Ellie, vestida em um elegante vestido de noite, tentou se perder na diversão e nos detalhes deslumbrantes da festa. No entanto, a presença de Ryan era impossível de ignorar. Ele estava conversando com vários executivos e ocasionalmente lançava olhares em sua direção. Quando Ellie se dirigiu ao terraço para respirar um pouco de ar fresco, Ryan a seguiu discretamente. O céu noturno estava repleto de estrelas, e a brisa suave era uma agradável mudança de ritmo. Ellie, posso falar com você um minuto? Ryan perguntou, a voz carregada de uma sinceridade que ela não podia ignorar. Ellie suspirou e concordou. Claro, Ryan. O que você precisa? Ryan olhou para ela, sua expressão era uma mistura de arrependimento e desejo. Eu sei que nossa última conversa não foi fácil. Eu queria me desculpar novamente. Esse evento é importante para mim, mas você também é. Eu realmente me preocupo com você e com Alice. Ellie sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ryan, eu aprecio suas palavras, mas não estou aqui para resolver o nosso passado. Quero aproveitar o evento e ter um pouco de paz. Ryan, percebendo a necessidade de respeito pelo espaço de Ellie, fez um gesto de compreensão. Entendo, Ellie. Só queria que soubesse que estou aqui se precisar de algo. Espero que possamos encontrar uma maneira de lidar com tudo isso de forma civilizada. Com essas palavras, Ryan se afastou, dando a Ellie o espaço que ela precisava. Ela se voltou para a vista noturna, tentando se concentrar na beleza do momento e em sua própria experiência no evento. O fim de semana continuava a oferecer oportunidades para descontrair e apreciar, e Ellie estava determinada a aproveitar cada momento. Enquanto a noite avançava e os convidados se divertiam, Ellie começou a sentir que talvez, apenas talvez, este evento fosse uma chance para ela encontrar um pouco de normalidade e paz. A presença de Raya era uma constante lembrança do passado, mas Ellie estava decidida a criar um futuro onde pudesse encontrar equilíbrio e felicidade. Capítulo 12 – Desafios e decisões. O amanhecer trouxe uma nova perspectiva para Ellie. Acordou com um leve alívio ao ver Alice dormindo tranquilamente ao seu lado. A noite havia sido inquieta, mas a saúde da pequena parecia estar novamente no caminho da recuperação.
Apesar da sensação de alívio, Eli não conseguiu deixar de se preocupar com o que o dia reservava, especialmente após a visita inesperada de Raya. No escritório, Eli tentava retomar a rotina com um semblante profissional. Alec, seu colega e amigo, notou a tensão em seus ombros e a expressão distante. Durante o intervalo para o café, Alec tentou quebrar o gelo com perguntas sobre os planos de Eli para o final de semana, mas ela apenas respondeu com uma cordialidade distante, seus pensamentos ainda presos à complexidade do relacionamento com Raya. Na hora do almoço, Eli encontrou-se novamente com Alec em um restaurante local. Ele tentou ser o mais descontraído possível, mas o clima estava carregado. Raya, que parecia estar sempre onde menos se esperava, entrou no restaurante com um grupo de investidores. Seus olhos, no entanto, se fixaram em Eli e Alec. A tensão era palpável. Ryan parecia incapaz de desviar o olhar. Seus sócios notaram a situação, mas não comentaram. Alec, percebendo a situação, tentou manter a conversa leve, mas Eli podia sentir o peso da presença de Raya. A comida parecia sem gosto, e as palavras de Alec soavam como uma cortina de fumaça para esconder a realidade desconfortável. Capítulo 13 – O convite e o evento. Os dias seguintes passaram em uma rotina quase previsível para Eli, entre cuidar de Alice e gerenciar seus desafios diários no trabalho. As interações com Ryan se tornaram menos frequentes, mas o peso da tensão persistia no ar. Alec, seu colega de trabalho, tentou ser um alívio em meio ao estresse e frequentemente se oferecia para ajudar com o que fosse necessário. Certa manhã, enquanto Eli estava imersa em relatórios financeiros, Alec se aproximou com um sorriso animado. Você já ouviu falar da nossa grande comemoração no próximo fim de semana? Eli levantou os olhos, um pouco surpresa. Comemoração? Sim, a empresa está organizando um evento especial para celebrar o sucesso do último trimestre. Vai ser um fim de semana inteiro fora da cidade, em um resort exclusivo. Só os executivos e funcionários mais próximos foram convidados. Acho que seria ótimo para você participar. Eli hesitou. A ideia de passar um fim de semana fora da cidade, em um evento repleto de executivos e colegas de trabalho, parecia uma tarefa desafiadora. Ela estava longe de se sentir pronta para socializar em um ambiente que poderia ser carregado de tensão, especialmente com a presença de Raya. Alec, eu realmente não sei se é uma boa ideia para mim agora. Não me sinto pronta para isso. Alec, conhecendo a resistência de Eli, foi persistente. Eu entendo, Eli, mas pense bem. Pode ser uma boa oportunidade para descontrair e se integrar mais com a equipe. Além disso, é uma chance de relaxar um pouco e mudar de cenário. Eu vou estar lá para te apoiar. Eli ponderou a sugestão. O evento poderia ser uma boa oportunidade para escapar da rotina estressante e talvez até encontrar um pouco de normalidade. No entanto, ela ainda estava preocupada com a possibilidade de encontrar Raya em um ambiente tão íntimo. Após um dia inteiro de reflexão e tentativas de se convencer, Eli finalmente decidiu aceitar o convite. Ela se preparou para o evento com uma mistura de ansiedade e curiosidade. O final de semana prometia ser uma fuga das pressões do cotidiano, mas Eli não podia ignorar o fato de que Raya estaria presente, o que a deixava nervosa. Na manhã do evento, Eli e Alec se encontraram na recepção do escritório, onde um ônibus luxuoso aguardava para levar os participantes ao resort. A viagem foi tranquila, e Eli tentou se concentrar na paisagem rural que passava pela janela, uma mudança bem-vinda da paisagem urbana habitual. Chegando ao resort, Eli ficou impressionada com a beleza do local. O resort era uma elegante combinação de arquitetura moderna e charme rústico, cercado por uma paisagem natural exuberante. As instalações incluíam um spa, piscinas, e uma série de atividades ao ar livre. Parecia um refúgio perfeito, mas o pensamento de encontrar Raya ainda pairava em sua mente. O evento começou com um coquetel ao pôr do sol, onde os convidados se misturavam e desfrutavam de aperitivos gourmet e champanhe. Eli se esforçava para se integrar, conversando com colegas e aproveitando a comida e a bebida. Alec estava ao seu lado, fazendo o possível para assegurar que ela se sentisse confortável. Ryan chegou pouco depois, acompanhado de uma presença marcante. Seu estilo impecável e aura de comando eram evidentes, e logo ele estava circulando entre os convidados, cumprimentando os funcionários e participando das conversas.
Eli o observava de longe, tentando não se deixar abalar por sua presença. O coquetel rapidamente se transformou em um jantar formal. Durante a refeição, Ryan fez um discurso agradecendo a todos pelo trabalho árduo e dedicação. Seu tom era caloroso e grato, e Eli não pôde deixar de reconhecer a sinceridade em suas palavras. A cena era um lembrete de que, apesar de suas diferenças, Ryan era um líder admirável. Após o jantar, houve uma série de atividades planejadas para o fim de semana, incluindo esportes ao ar livre, oficinas de bem-estar e uma noite de gala. Eli se envolveu nas atividades com um entusiasmo renovado, tentando aproveitar o evento e relaxar. Na noite de gala, o ambiente era sofisticado e descontraído. Eli, vestida em um elegante vestido de noite, tentou se perder na diversão e nos detalhes deslumbrantes da festa. No entanto, a presença de Ryan era impossível de ignorar. Ele estava conversando com vários executivos e ocasionalmente lançava olhares em sua direção. Quando Eli se dirigiu ao terraço para respirar um pouco de ar fresco, Ryan a seguiu discretamente. O céu noturno estava repleto de estrelas, e a brisa suave era uma agradável mudança de ritmo. Eli, posso falar com você um minuto? Ryan perguntou, a voz carregada de uma sinceridade que ela não podia ignorar. Eli suspirou e concordou. Claro, Ryan. O que você precisa? Ryan olhou para ela, sua expressão era uma mistura de arrependimento e desejo. Eu sei que nossa última conversa não foi fácil. Eu queria me desculpar novamente. Esse evento é importante para mim, mas você também é. Eu realmente me preocupo com você e com Alice. Eli sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ryan, eu aprecio suas palavras, mas não estou aqui para resolver o nosso passado. Quero aproveitar o evento e ter um pouco de paz. Ryan, percebendo a necessidade de respeito pelo espaço de Eli, fez um gesto de compreensão. Entendo, Eli. Só queria que soubesse que estou aqui se precisar de algo. Espero que possamos encontrar uma maneira de lidar com tudo isso de forma civilizada. Com essas palavras, Ryan se afastou, dando a Eli o espaço que ela precisava. Ela se voltou para a vista noturna, tentando se concentrar na beleza do momento e em sua própria experiência no evento. O fim de semana continuava a oferecer oportunidades para descontrair e apreciar, e Eli estava determinada a aproveitar cada momento. Enquanto a noite avançava e os convidados se divertiam, Eli começou a sentir que talvez, apenas talvez, este evento fosse uma chance para ela encontrar um pouco de normalidade e paz. A presença de Raya era uma constante lembrança do passado, mas Eli estava decidida a criar um futuro onde pudesse encontrar equilíbrio e felicidade. Capítulo 14 – Decisões e conflitos. O final de semana continuava em pleno vigor, e o resort estava cheio de vida e animação. Eli, apesar de sua tensão constante com Raya, tentou aproveitar o que o evento tinha a oferecer. As atividades ao ar livre, o spa e os momentos de lazer estavam proporcionando uma necessária pausa em sua rotina agitada. Alec estava ao seu lado, e a presença dele parecia ser um alívio em meio à complexidade emocional que Eli enfrentava. Durante o sábado, o evento ofereceu uma variedade de atividades. Eli se envolveu em uma competição amistosa de tênis e participou de uma oficina de culinária que ofereceu uma distração agradável. Alec foi um companheiro constante, sempre disposto a fazer a companhia de Eli mais leve e divertida. No entanto, suas investidas sutis eram notórias. Ele frequentemente encontrava oportunidades para elogiar Eli, fazer piadas leves e manter o ambiente descontraído. Em um momento mais íntimo, enquanto a equipe estava reunida para um brunch no domingo, Alec se aproximou de Eli. Você sabe, Eli, ele começou com um sorriso tímido, estou realmente admirado com a forma como você tem lidado com tudo isso. Você merece um pouco de diversão, e acho que o evento está oferecendo isso para você. Eli sorriu agradecida, mas percebeu que Alec estava tentando ser mais do que um simples amigo. Seus olhares se cruzaram, e Alec deu um passo mais próximo. Eu não posso deixar de notar como você é incrível. Se precisar de alguém para conversar ou apenas para se distrair, estou aqui. A conversa entre eles foi interrompida por Raya, que apareceu de repente. Seu olhar era sério e um pouco inquieto, mas ele tentou manter a cordialidade. Eli, posso falar com você um momento? É importante. Eli, um tanto desconfortável com a situação,
concordou e se afastou com Ryan para um canto mais tranquilo do jardim. O ar estava fresco e o som suave das folhas balançando era um contraste com a tensão que se formava entre eles. Eli, eu preciso falar sobre Alice, Ryan começou, sua voz carregada de uma intensidade incomum. Eu tenho pensado muito sobre nossa conversa anterior e sobre o futuro de Alice. Eu gostaria de considerar a possibilidade de registrá-la legalmente como minha filha. Eli sentiu um turbilhão de emoções. Ryan, isso é um assunto muito sério. Alice é minha filha, e você não pode simplesmente decidir essas coisas sem discutir profundamente com ela e comigo. Ryan, com um olhar determinado, respondeu: eu entendo a complexidade, mas eu realmente quero assumir essa responsabilidade. Quero garantir que Alice tenha todas as oportunidades e segurança que ela merece. Não estou tentando tomar decisões unilaterais, mas quero fazer parte da vida dela. Eli ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Ryan. A ideia de ter Ryan oficialmente reconhecido como pai de Alice era complexa e carregada de implicações. Ela sabia que ele estava falando com boa intenção, mas também havia a questão da dinâmica entre eles e a necessidade de proteger a estabilidade emocional de Alice. Eu preciso de tempo para pensar nisso, Eli finalmente disse, sua voz firme. Essa é uma decisão que não pode ser tomada de forma impulsiva. Preciso considerar o que é melhor para Alice. Ryan assentiu, reconhecendo a necessidade de paciência e reflexão. Entendo. Apenas saiba que estou comprometido com o bem-estar de Alice e estou aqui para discutir qualquer aspecto que você queira. Podemos encontrar uma solução que funcione para todos nós. Enquanto Ryan se afastava, Eli se dirigiu de volta ao grupo. Alec, que havia testemunhado a conversa à distância, notou sua expressão pensativa e se aproximou com uma preocupação genuína. Como você está? Parece que a conversa foi difícil, Alec comentou, oferecendo um olhar de compreensão. Eli suspirou e se sentou ao lado de Alec. Foi intenso. Ryan está tentando assumir um papel mais ativo na vida de Alice. É algo que eu não estava esperando e preciso de tempo para pensar sobre o que isso significa para nós. Alec, sentindo a necessidade de ser um apoio para Eli, tentou mudar de assunto para algo mais leve. Ele fez piadas e tentou criar um ambiente mais relaxante, mas a tensão continuava a pairar sobre eles. O resto do dia foi preenchido com atividades sociais e entretenimento. Eli tentou se concentrar em aproveitar o evento, mas a preocupação com a situação de Alice e a tensão com Ryan estavam sempre presentes. Ryan fez questão de manter uma presença discreta, mas sua determinação em se envolver na vida de Eli e Alice era evidente. À noite, o evento culminou em uma festa de gala elegante. O salão estava decorado com requinte, e a atmosfera era festiva. Eli, em um deslumbrante vestido de noite, tentou se perder na música e na diversão. Alec estava ao seu lado, tentando aproveitar a ocasião e oferecendo seu apoio inabalável. No entanto, durante a festa, Ryan apareceu novamente. Ele estava com um grupo de colegas, mas seus olhos não deixavam Eli. Após um momento, ele se aproximou de Eli, que estava na pista de dança. Eli, Ryan chamou suavemente. Posso ter esta dança? Eli hesitou por um momento, mas aceitou, movendo-se com ele para o centro da pista. A música suave preenchia o espaço, e os dois dançaram em um ritmo tranquilo. A proximidade era intimista, e Eli sentiu uma mistura de emoções conflitantes. Eu quero que você saiba que não estou aqui para pressionar você, Ryan disse, sua voz suave. Só quero que você saiba que estou aqui para ajudar e apoiar da melhor forma possível. Eli, sentindo o calor da dança e o toque de Ryan, percebeu a sinceridade em suas palavras, mas também a necessidade de definir limites claros. Ryan, eu entendo suas intenções, mas precisamos seguir com calma. Não posso tomar decisões apressadas. Ryan observou com um olhar compreensivo e, ao final da dança, se afastou com um toque de mão gentil. Claro, Eli. Vou respeitar seu espaço. Espero que possamos encontrar um equilíbrio que funcione para todos nós. Enquanto a festa continuava, Eli sentiu a complexidade das emoções que a rodeavam. O evento, apesar de ser uma pausa agradável em sua rotina, trouxe à tona questões profundas sobre seu futuro e o papel de Ryan na vida de Alice.
Com a noite avançando, Eli estava determinada a enfrentar as questões com clareza e resolver as complicações da forma mais equilibrada possível. Capítulo 15. Encontros e emoções. A tarde se arrastava com um calor agradável que parecia encher o resort de uma aura vibrante e relaxada. A piscina, agora iluminada pelos últimos raios de sol, tinha um brilho dourado que refletia a tranquilidade do momento. Eli estava recostada na espreguiçadeira à beira da piscina, enrolada em uma toalha macia, enquanto Ryan se afastava da água e se aproximava, mantendo uma distância respeitosa, mas com um olhar que não podia ser ignorado. O ambiente ao redor estava relaxado, com a música suave ao fundo e os outros convidados dispersos por vários pontos do resort. Ryan decidiu se juntar a Eli na espreguiçadeira ao lado dela, seu olhar fixo na água, mas sua mente claramente voltada para ela. Como você está se sentindo? Ryan perguntou, a voz carregada de uma suavidade que misturava preocupação e desejo. Eli, ainda processando a intensidade do dia, respondeu com uma leveza calculada. Estou melhor. É bom ter um tempo para relaxar e pensar. Ryan virou-se para ela, sua expressão sincera, mas com um brilho no olhar que indicava uma atração crescente. Eu realmente espero que você esteja bem. É importante para mim que você encontre um equilíbrio, especialmente com tudo o que está acontecendo. Eli sentiu uma onda de calor não apenas do sol, mas da proximidade de Ryan. Ele estava ali, não apenas como um colega, mas como alguém que estava constantemente tentando se aproximar de maneira mais íntima. Ela sentiu uma mistura de desejo e desconforto, uma dualidade que estava se tornando difícil de ignorar. Eu aprecio sua preocupação, Ryan, Eli disse, olhando para ele com um misto de interesse e cautela. Mas precisamos ser cuidadosos com as expectativas. Ryan se inclinou um pouco mais perto, seus olhos não deixando os de Eli. Eu entendo, Eli. E eu respeito seus limites. Mas não posso negar que há uma conexão entre nós, algo que eu sinto que merece ser explorado. Sem esperar uma resposta, Ryan deslizou sua mão gentilmente sobre o braço de Eli, um toque suave que fez seu corpo estremecer. O contato foi breve, mas carregado de uma eletricidade que fez Eli prender a respiração. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eli tentou manter a compostura, mas a tensão era palpável. Ryan, não podemos. Mas suas palavras foram interrompidas quando Ryan se inclinou ainda mais perto, seu rosto agora a poucos centímetros do dela. Seus lábios estavam tão próximos que Eli podia sentir a leveza da respiração dele. Eli, eu sei que é complicado. Mas o que eu sinto por você é real. E, se me permitir, gostaria de explorar isso, sem pressa e sem pressionar. A proximidade estava se tornando difícil de suportar. Eli sentiu seu coração acelerar, e a tensão entre eles era quase palpável. Ela sabia que Ryan estava sendo sincero, mas a necessidade de manter um limite claro era forte. Com um esforço, ela se afastou, tentando recuperar o controle da situação. Eu não sei se é uma boa ideia, Ryan. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, Eli disse, tentando manter a voz firme. Ryan, embora claramente frustrado, assentiu com um olhar de compreensão. Eu respeito isso, Eli. Só quero que saiba que estou aqui e que estou disposto a dar o tempo que você precisar. O que sinto por você é verdadeiro e não vai desaparecer. Eli se levantou, tentando se afastar para dar a si mesma algum espaço. Ela caminhou até a borda da piscina e mergulhou na água novamente, tentando esfriar a sensação quente que a envolvia. A água fria foi um alívio momentâneo, mas a presença de Ryan estava gravada em sua mente. Enquanto nadava, Ryan se aproximou da borda da piscina, observando-a com um olhar misto de desejo e respeito. Se você mudar de ideia, estarei por perto, Eli. Não importa o que aconteça, quero que você saiba que pode contar comigo. Eli emergiu da água e, com um olhar decidido, dirigiu-se para fora da piscina. Ela se envolveu na toalha e começou a caminhar em direção ao seu quarto, o sol agora se pondo e lançando um brilho dourado sobre o resort. O dia tinha sido um misto de relaxamento e tensão, e Eli sabia que ainda havia muito a considerar. Enquanto ela se preparava para a noite, seu pensamento estava dividido entre a necessidade de se proteger e o desejo crescente que sentia por Ryan. A complexidade das emoções a envolvia, e a sensação de desejo não era algo que ela podia ignorar facilmente. Capítulo 16.
revelações no baile de gala. A noite se aproximava com um tom de sofisticação e glamour. O salão de festas do resort estava decorado com requinte, com luzes cintilantes que criavam um ambiente de elegância. As mesas estavam adornadas com toalhas de seda e arranjos florais exuberantes, e o som suave de uma orquestra preenchia o espaço com melodias sofisticadas. Eli entrou no salão, vestida em um vestido de gala de cor esmeralda que acentuava seus traços e refletia a luz de maneira hipnotizante. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, e uma leve maquiagem destacava seus olhos expressivos. Ela se sentia confiante, mas ainda carregava a tensão do dia anterior, especialmente com a complexidade de sua situação com Ryan. Ryan, também bem vestido em um elegante terno preto, não pôde deixar de ficar impressionado ao vê-la. Seus olhos seguiram Eli enquanto ela caminhava pelo salão, e, ao encontrá-la, ele se aproximou com um sorriso que misturava admiração e um toque de determinação. Eli, você está deslumbrante, Ryan disse, sua voz carregada de sinceridade. Estou muito feliz que tenha vindo. Este é um evento especial, e sua presença torna tudo ainda mais significativo. Eli sorriu de volta, tentando ignorar a tensão que ainda existia entre eles. Obrigada, Ryan. Eu queria aproveitar a noite, apesar de tudo o que está acontecendo. O baile de gala estava em pleno andamento, e os convidados dançavam e conversavam com entusiasmo. Ryan convidou Eli para dançar, e, embora ela hesitasse por um momento, acabou aceitando. Eles se moviam pelo salão em um ritmo suave e elegante, e, enquanto dançavam, Ryan começou a falar em tom baixo. Eli, ele começou, sua voz carregada de um tom sério e preocupado, há algo que preciso discutir com você. Algo importante sobre o futuro de Alice. Eli o olhou, seu coração batendo um pouco mais rápido. O que é, Ryan? Ryan a conduziu para um canto mais reservado do salão, longe da agitação da pista de dança. O ambiente estava iluminado por luzes suaves, criando uma atmosfera íntima e propícia para uma conversa sincera. Eu tomei uma decisão, Ryan começou, olhando diretamente nos olhos de Eli. Depois de muito refletir, decidi registrar Alice como minha filha oficialmente. Quero que ela faça parte da minha família, e quero apresentar ela à minha família. Isso é algo que eu considero sério e que realmente desejo fazer. Eli sentiu um frio na espinha, e uma onda de emoções a invadiu. A ideia de Ryan assumir oficialmente o papel de pai de Alice era um grande passo, e o fato de ele querer apresentá-la à sua família apenas intensificava a complexidade da situação. Ryan, isso é bastante sério, Eli respondeu, tentando processar a enormidade da proposta. Você está ciente de tudo o que isso implica? Não é apenas uma formalidade, é uma mudança significativa para Alice e para todos nós. Ryan assentiu, seu olhar mostrando determinação e um toque de vulnerabilidade. Eu sei. E estou preparado para isso. Quero garantir que Alice tenha todas as oportunidades e o apoio que ela merece. Sei que não é uma decisão fácil, mas é algo que eu sinto profundamente. E quero que você saiba que minha intenção é sempre o melhor para ela. Eli estava em um turbilhão de pensamentos. O desejo de Ryan de ser uma parte ativa na vida de Alice era louvável, mas ela precisava garantir que qualquer decisão tomada fosse no melhor interesse de sua filha. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. É uma decisão que não pode ser tomada de forma precipitada. Ryan tomou um profundo fôlego, percebendo a gravidade da situação. Claro, Eli. Eu entendo completamente. Apenas saiba que meu desejo é genuíno e que quero o melhor para Alice. Vou respeitar seu tempo e suas necessidades. Enquanto o baile continuava, Eli e Ryan retornaram ao salão, onde a música e as conversas estavam em pleno vapor. Ryan se esforçou para manter uma distância respeitosa, mas seu olhar ocasionalmente se encontrava com o de Eli, carregado de uma expectativa silenciosa. Ao longo da noite, Eli percebeu que, apesar da tensão, havia algo de real e profundo na proposta de Ryan. A maneira como ele falava sobre Alice e seu desejo de ser um pai verdadeiro mostrava uma faceta de ele que ela não podia ignorar. Ela sabia que precisava avaliar cuidadosamente todas as implicações, tanto emocionais quanto práticas, antes de tomar uma decisão. A noite continuou com a elegância e a festividade do baile, mas para Eli, havia uma camada adicional de complexidade e reflexão. Ela dançou, conversou e tentou aproveitar o evento,
mas o pensamento sobre o futuro de Alice e o papel de Raya em sua vida estava sempre presente. Quando o baile chegou ao fim e os convidados começaram a se dispersar, Ellie se encontrou sozinha por um momento, contemplando o cenário deslumbrante ao redor. Raya a encontrou novamente, com um olhar que misturava esperança e compreensão, ofereceu seu apoio. Ellie, estarei por aqui quando você estiver pronta para discutir mais sobre isso. Não importa o que você decidir, quero que você saiba que minha intenção é sempre o melhor para você e para Alice. Ellie acenou com um sorriso sincero e um toque de agradecimento. Obrigada, Raya. Eu aprecio isso. Vou pensar com calma sobre tudo o que conversamos. Com isso, Ellie se retirou para seu quarto, a mente ainda cheia de pensamentos e emoções conflitantes. O futuro estava cheio de possibilidades e desafios, e ela sabia que o caminho a seguir exigiria uma consideração cuidadosa e um equilíbrio delicado entre seus próprios sentimentos e o que era melhor para sua filha. Capítulo 17 – O retorno do desejo. O sol estava se pondo quando Ellie e Ryan deixaram o resort, marcando o fim de um fim de semana que deveria ter sido um retiro tranquilo, mas que, em vez disso, trouxe um turbilhão de emoções. Um contratempo de última hora no trabalho de Ryan exigiu que eles voltassem para a cidade antes do esperado. Com Alice adormecida no carro e o silêncio da viagem quebrado apenas pelo som do motor, Ellie sentiu a tensão do fim de semana se transformar em uma nova expectativa. Ao chegarem na casa de Ellie, a noite já havia tomado conta da cidade, e o ambiente estava mergulhado em uma calma acolhedora. Ryan, sempre atencioso, pegou Alice nos braços assim que desembarcaram. Ellie observou enquanto ele, com um cuidado palpável, começava a interagir com a filha, sua presença trazendo uma nova dinâmica para a casa. Ellie se sentou à mesa e começou a preparar o jantar, um ato que, embora simples, proporcionava um conforto necessário após o tumultuado final de semana. Ryan, enquanto isso, alimentava Alice com paciência, respondendo às suas risadinhas e travessuras com um carinho visível. A cena era uma mistura de normalidade e intimidade, e Ellie não pôde deixar de se emocionar ao ver como Ryan e Alice estavam se conectando. O jantar foi uma refeição leve, mas repleta de afeto. Ryan ajudou a alimentar Alice, que, com sua energia infantil, trouxe risos e pequenas travessuras que fizeram o ambiente se encher de alegria. A interação entre os dois era natural e carinhosa, e Ellie observou com um misto de contentamento e melancolia, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eles tivessem tido mais tempo juntos como uma família. Após o jantar, Ellie e Ryan começaram a preparar Alice para a cama. O banho era um momento de ternura genuína, com Ryan ajudando Ellie a cuidar da filha com uma dedicação que tocava profundamente. As risadinhas de Alice, enquanto a água a rodeava, preenchiam a casa com uma sensação de calor e conforto. Quando Alice finalmente se acomodou em sua cama e adormeceu, a atmosfera na casa estava carregada de uma energia diferente. Havia um sentimento de proximidade crescente, misturado com arrependimentos e desejos não resolvidos. Ryan mencionou, com um tom casual, que deveria ir embora devido ao horário avançado, mas Ellie, preocupada com a segurança e o bem-estar de Ryan, insistiu para que ele passasse a noite. Você pode ficar aqui, Ryan, Ellie sugeriu. Já está tarde, e é mais seguro para você dormir aqui. Tenho um quarto de hóspedes que você pode usar. Ryan aceitou a oferta com um sorriso agradecido e foi buscar sua mala no carro. Enquanto ele tomava uma ducha, Ellie, aproveitando o calor da noite, decidiu também se preparar para um banho. O calor da noite a fazia sentir-se ainda mais sensível e, enquanto se preparava, procurava por uma lingerie e camisola confortáveis, sem imaginar que a noite tomaria um rumo tão intenso. Ryan, já saindo do banho, percebeu a porta do quarto de Ellie entreaberta. Seus passos foram silenciosos enquanto se aproximava, e ele não pôde deixar de ficar fascinado ao vê-la. Ellie estava no meio da procura por sua lingerie, e Ryan a observou da fresta da porta, seu olhar fixo em cada movimento dela. Quando Ellie se virou e percebeu a presença de Ryan, seus olhos se encontraram com um misto de surpresa e confusão. Ryan, o que você está fazendo aí? Ela perguntou, a voz carregada de uma mistura de inquietação e curiosidade. Ryan entrou lentamente no quarto, seu sorriso era um reflexo de nostalgia e desejo reprimido. Ellie, sinto falta de nós. Sinto falta das suas carícias, dos nossos toques e risadas. Eu não consigo mais ignorar o que sinto por você.
Eli tentou manter a distância, mas a sinceridade no olhar de Ryan e a intensidade de seus sentimentos foram inegáveis. Ryan, é tarde. Vá dormir. Mas Ryan, incapaz de se afastar, se aproximou ainda mais, suas palavras um murmúrio carregado de desejo. Eli, eu te amo. Sempre te amei, mas não soube valorizar o que tivemos. Agora, olhando para você, sinto uma saudade intensa e uma necessidade de estar perto de você. As palavras de Raya, carregadas de emoção e desejo, começaram a quebrar as barreiras que Eli havia construído. Ela sentiu-se atraída pela intensidade dos sentimentos que Raya expressava, e, em um momento de fraqueza e paixão, deixou-se levar por eles. Quando Raya beijou, o beijo foi suave, mas cheio de uma paixão reprimida que se manifestava em cada toque. Ryan começou a acariciar Eli com uma suavidade que a fez sentir-se completamente envolvida. Seus toques eram carinhosos e ardentes ao mesmo tempo, e Eli se deixou levar pela sensação de ser desejada e amada. Ele a despiu com um cuidado reverente, seus movimentos tão carregados de ternura quanto de desejo. Enquanto Ryan a deitava na cama, a conexão entre eles se aprofundava. Eles se entregaram aos sentimentos que haviam sido guardados por tanto tempo, permitindo-se explorar a intimidade e a paixão que haviam estado adormecidos. Cada toque e beijo era uma expressão de um desejo profundo e uma conexão que ambos haviam perdido, mas que agora estava sendo redescoberta de maneira intensa. Naquela noite, Eli e Ryan se entregaram completamente ao que sentiam um pelo outro. A intimidade física foi uma expressão de um vínculo emocional que ainda estava presente, apesar das complicações e dos desafios que haviam enfrentado. A conexão que eles compartilharam foi uma mistura de paixão, arrependimento e um desejo de se reconectar de uma maneira que parecia finalmente possível. A noite avançou, e o silêncio do quarto foi preenchido pelo som suave da respiração de ambos. Enquanto Eli se aninhava ao lado de Ryan, sentiu uma mistura de satisfação e incerteza sobre o futuro. O que aquela noite significava para eles e como o futuro seria moldado por esses sentimentos era uma questão que ainda estava pendente. A história continua.